Oba, estamos aqui com Bruno Cristo, coordenador estadual do MBL, que deu a satisfação aqui de liberar um pouquinho do tempo dele aqui pra gente conversar sobre o MBL e sobre que o combustível ser imposto. Tudo sob controle, Bruno? Tudo bem, tudo tranquilo, um ambiente muito agradável. Estamos aqui, né, falando no ambiente, estamos aqui na Voluntários da Pátria 53, um restaurante super legal, a birreria aqui, nesse encontro do Chopp Sem Imposto, da galera liberal aqui, libertária, muito bacana. Como é que tu entrou no MBL? Eu entrei no MBL a convite de um amigo lá em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Tá há quanto tempo lá já? Estou no MBL cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Pô, bacana. Quais são as tuas atividades atualmente no MBL? Atualmente eu sou coordenador estadual do MBL, vai fazer mais ou menos uns 2 meses. Comecei como militante em São João do Meriti, fui trabalhando, me tornei coordenador de São João e logo depois eu, desenvolvendo meu trabalho, acabei sendo convidado a ser coordenador do estado do Rio de Janeiro. E quais são os objetivos do MBL de curto prazo? O que vocês pretendem fazer atualmente aí pro futuro aqui do nosso estado? Sim, eu costumo ver o Rio de Janeiro em 2 quadros. Uma hegemonia do PSOL, de uma galera um pouco mais intelectualizada e nas universidades ali e tudo mais, e uma galera um pouco mais fisiológica que envolve esses esquemas de corrupção que a gente vê no Rio de Janeiro por muito tempo, que vem ali MDB, toda essa galera aí que veio e muitos estão presos hoje. E agora a gente começa a ver um novo quadro, não necessariamente com um liberal, com o governador Witzel, que ele não é um liberal, apesar de estar começando a acenar um pouco melhor para isso, com declarações de privatização da SEDAI, tudo mais, até chegar a falar privatiza tudo. Sabe, tô com saudade do que ainda nem aconteceu. Dali Neymar. E aí eu acredito que agora o nosso trabalho deve ser o trabalho de conseguir criar um grupo no Rio de Janeiro, entre liberais, conservadores, não permitindo mais que nem a galera fisiológica e nem o pessoal continue com a hegemonia do nosso estado. Você tocou num ponto muito legal, que foi essa declaração do governador. Inclusive ele falou que, pelo que eu entendi, né, que ele é a favor do fim da estabilidade do funcionalismo público. Sim, inclusive, eu não vi, mas se o governador falou isso, ele está muito de acordo comigo. Porque eu acredito que todo mundo tem que mostrar o porquê está no lugar que está, todo mundo precisa estar ali por mérito, competência, e quando a gente tem o que chamam de estabilidade, na verdade é uma condição que não exige de você nada, e onde não exige de você nada, você não produz. E em alguns casos, né, como a gente fala sempre aqui, o cara nem tem que estar lá mesmo que ele trabalhe, porque se ele trabalhar muito, é pior pra gente. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho. Quanto mais ele trabalha, pior pra gente. Não, o Ministério Público do Trabalho é uma invenção do brasileiro, mais uma das nossas sandices, que não servem para nada, a não ser para atrapalhar quem realmente produz e desenvolve o país. Quem emprega é penalizado, inclusive por muita gente que às vezes não gosta de trabalhar e usa esse tipo de esfera do governo para poder ficar ganhando dinheiro fácil em cima de empresário e tudo mais. Então você é a favor de fechar e demitir todo mundo, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho? Não era nem para ter aberto. O Ministério do Trabalho ele pode acabar a hora que quiser, não existe isso, é justiça comum, você tem seu problema, você vai lá na justiça comum, entra com o que você tem que entrar, vai atrás dos seus direitos e aí o juiz vai decidir o que vai acontecer. Agora, ter uma esfera específica, se a gente criar uma esfera específica do judiciário para cada setor, a gente daqui a pouco vai ter mais penduricalho ainda no Brasil do que já tem. E até a Justiça do Trabalho tem aquilo. A Justiça no Brasil como um todo é assim, quem entra com a ação só pode empatar ou ganhar. E quem toma a ação só pode perder pouco ou perder muito. Então, para a empresa, foi acionada, já começa a perder naquele momento. Não, na verdade, eu acredito na liberdade e responsabilidade do indivíduo. Se ele quer trabalhar, a relação dele é direta com o empregador. E aí ele que resolve os seus problemas, sabe? Em última instância, quando por algum tipo de força maior, existe algum tipo de alguém penalizando o outro de forma injusta, aí a gente recorre à justiça. No entanto, não tem por que o Estado se colocar numa relação entre 3, quando a relação, na verdade, é entre 2. E explica aí para quem está assistindo a gente que a riqueza é feita por empresas. Não tem país rico se ele não for rico em empresas privadas. Eu vou até um pouco além.
Eu acredito que a empresa privada ela é consequência do indivíduo. Quem gera riqueza é o indivíduo. Porque pode ter um indivíduo gerando riqueza sem ter uma empresa. Ele pode ser um autônomo lá, até porque é muito difícil abrir uma empresa no Brasil. Então, tipo assim, as empresas, elas são fundamentais, eu quero que tenha mais ainda. Sobretudo, as mentes que estão por trás. O brasileiro é um povo que tem muita criatividade, muita força de trabalho, e ele precisa ser valorizado e tem que ter liberdade para poder colocar em prática tudo aquilo que ele quer colocar, buscando a riqueza de sua família e do país também. Maravilha, vamos falar um pouco sobre a aviação que está muito em voga. Tu tá sabendo que tem uma empresa aérea que acabou de falir no Brasil? Essa informação que não estava sabendo, você pode me falar sobre ela. Com certeza, é a Avianca, que teve agora o leilão judicial dela, teve, ou tá para ter, coisa assim, ia ter, mas foi bloqueado pela justiça. Sempre assim, tem um leilão e é bloqueado e tal, etc. Pois é, a Avianca basicamente faliu, entrou em recuperação judicial. Tu não estava sabendo disso não, né? Na verdade, é engraçado, né? Pelo que você me falou, eles não deixam ter o leilão, ao mesmo tempo deixam a empresa quebrar. Então, ou seja, é melhor o pagador de impostos ser onerado do que vender e até adquirir recursos com aquilo ali. É um troço absurdo. Você acha que hoje ter empresa de aviação no Brasil é um bom negócio? A pessoa ganha muito dinheiro? Olha, se o Estado parar de meter o bedelho, a gente consegue ter muita exploração aí de pessoas que têm dinheiro para investir e, no final das contas, resultar em benefícios para o cidadão comum. A Gol é um bom exemplo porque ela tem ações no mercado, né? Então os resultados dela são públicos, né? Ninguém precisa esconder isso. Tu sabe se ela teve lucro ou prejuízo? Não sei. Pois é, a Gol perdeu em 2018 R$1 bilhão. 1 bilhão. É complicado. E quando a gente vê a Gol perdendo R$1 bilhão, a gente sabe que o empresário não vai deixar chegar isso até nele. O que ele vai fazer com esse prejuízo que ele tomou é justamente reduzir talvez emprego, talvez diminuir o investimento que ele fez outrora, e aí quem perde é o país, justamente por a gente ter um país que não é muito fácil para o empreendedor. Pois é, aí a gente vê, a Gol perdeu R$1 bilhão. Somente o estado de São Paulo, em ICMS de combustível de aviação, eles arrecadaram das empresas e, consequentemente, de nós, R$627 milhões em ICMS sobre o combustível de aviação. Quase o prejuízo da Gol inteiro. Sim, o ICMS, não necessariamente só no combustível, mas o ICMS ele é uma questão a ser debatida em todos os estados e em todos os níveis, porque os estados realmente eles colocam a mão demais no ICMS e prejudicam demais o setor produtivo. Pois então fala ali para quem está assistindo a gente como que o fim do imposto no combustível vai ajudar no turismo do Brasil e a importância do turismo para o Brasil. Só para poder explicar para a galera, eu estou falando aqui provavelmente com o ANCAP, né? Libertário. Um libertário. Você vê pelo tipo de fala o fim do ICMS. Eu me contento, seria bom que tivesse o fim, mas eu me contento primeiro em conseguir reduzir, porque a LERJ já está batendo lá. Parece que o governador está tentando reduzir o ICMS e está todo mundo já chorando lá. Eu acredito que a gente pode ir para o fim, mas primeiro a gente tem que começar a conseguir ter as vitórias pequenas, para que a gente consiga, na cultura, na mente das pessoas, conseguir mudar essa ideia de que quanto mais arrecada, mais serviço tem, porque na prática não é necessariamente isso que acontece. Então eu acredito que se a gente começar a, ao menos, desonerar, se a gente começar a pesar menos, se a gente, ao invés de colocar as duas mãos, colocar uma colocar 3 dedinhos, se a gente começar a ser pelo menos mais consciente, já melhora muita coisa. A gente pode caminhar para essa questão aí a gente pode discutir lá na frente a questão do fim ou não. E qual a tua posição sobre o fim do repasse de dinheiro para o sistema S? Firjan, Fiesp, SESI, Senai, etc. O fim do repasse de imposto, não que eles precisem fechar, mas na nossa visão eles não podem mais viver à base de imposto. Sim, no meu entender, no mundo ideal, o que vive de imposto seria segurança, saúde, educação, infraestrutura em determinado momento, saneamento básico. Não acredito que seja o ideal essa debandada de dinheiro público
para esses sistemas, até porque na prática esses sistemas vieram para poder ajudar em determinadas áreas em que no Brasil, a cada ano que se passa, só piora. Então a gente precisa caminhar para uma política pública um pouco mais efetiva e no meu caso, nessa situação, eu acredito sim que o fim dos repasses pode ser interessante, avaliando caso a caso e sabendo exatamente de onde a gente vai tirar. No caso do sistema você concorda em cortar esse fluxo de imposto para eles? Sim, sim. Até porque se cortaram o imposto obrigatório para o trabalhador, por que o patrão vai continuar recebendo imposto? Exatamente. Na verdade, tudo que é obrigatório, tudo que é compulsório, começa a violar o direito de liberdade. Então, aí começa complicado. Essa é a grande questão também do sindical. Muita gente falou assim, vocês são contra o imposto sindical. Não necessariamente. Nós somos contra a obrigatoriedade. O que eu sou a favor é que o indivíduo decida se ele quer pagar ou não. E aí o cara que quer o dinheiro dele, que trabalha, vai conquistar o dinheiro dele. Esse é o ponto. Sim, isso mesmo. Então, acho que talvez não saiba assim muito em detalhes, né? A nossa proposta é o seguinte, é cortar 190 bilhões de gasto do governo para a gente poder reduzir o imposto do combustível. Tu tem ideia mais ou menos de quanto é que é o imposto do combustível no Brasil? Quanto é que o governo arrecada de imposto do combustível? Em números cheios, não. É mais ou menos 140 bilhões de reais. Para ter uma ideia de quanto é 140 bilhões de reais, o nosso metrô aqui, linha 4, né, mais conhecido como Tripa, que é muito fininho, ele levou 7 anos, 8 anos para ser construído ao custo de 12 bilhões de reais. 12 bilhões. Com superfaturamento, corrupção, a parada toda. Ou seja, 1,5 bilhão por ano. Então, o imposto sobre combustível, ele poderia construir 100 metrôs por ano. Sim, realmente... Na verdade, eu acredito que não seja um privilégio do setor do combustível. Eu acredito que a mão do Estado, ela pesa no brasileiro em todos os níveis. No combustível, no consumo de seja lá o que for, no feijão, no arroz, no trigo, na soja. O imposto no Brasil, inclusive hoje é uma data até emblemática, porque a gente está aqui, a gente está brincando que hoje o trabalhador brasileiro começa a pegar no seu dinheiro, porque até agora ele trabalhou só para poder pagar impostos. Então acho que, não necessariamente, eu sei que a tua causa é uma causa específica, mas não necessariamente a redução de impostos no combustível, mas uma redução de impostos, uma reforma tributária que já está sendo discutida a nível de todas as questões, a gente ter um imposto um pouco mais simplificado, menos impostos, acho que a gente começa a alavancar para um pouco mais de desenvolvimento e se adequar aos países que são desenvolvidos. Um outro ponto crucial nosso é cortar o gasto do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é o exemplo. Ele não é um gasto tão alto assim comparativamente falando, mas esses caras têm que dar o exemplo. Eles gastam 10 bilhões de reais por ano. Então, eles vão passar, aí, anota, vocês vão passar a gastar 5. O que tu acha disso? Olha só, foi muito bom você tocar nesse ponto, que é um ponto muito legal, porque, por exemplo, a gente tem o Kim lá, que é deputado federal, e o Holliday já era vereador em São Paulo, e sempre que eles falam que abriram mão de um privilégio, doaram parte do salário, as pessoas falam assim, hipocrisia, porque isso não vai fazer diferença. Só que as pessoas não sabem que a vida não se vive só de literalidade. Existe também a questão didática, de exemplo, de respeito com o dinheiro público e uma mensagem que se passa tanto para os parlamentares quanto para o povo. Uma mensagem de respeito. Aí você tem o Kim, por exemplo, que não tem privilégio nenhum. Tudo é do salário dele, ele paga o salário dele, paga o aluguel dele, não tem auxílio moradia, não tem nada, porque se é novo, é novo. Então, eu acho que o papel do parlamentar, principalmente o que ingressa hoje, porque não adianta a gente esperar isso do cara antigo. Não vai. Ele foi formado numa outra escola e ele acha que aquilo ali é direito dele, ponto. O brasileiro tem isso, de ser apegado a coisa de direitos. E a galera nova, ela tem a responsabilidade de não ser nova só no discurso, mas também na prática e mostrar para as pessoas, mostrar para Dona Mariazinha, para o seu José, que respeita o dinheiro dela e a gente precisa de mais pessoas assim. Porra, excelente o nosso papo. Uma mensagem para fechar? A mensagem que eu tenho para passar é liberdade, vida e propriedade. Porra, então show de bola. Se alguém quiser se filiar ao MBL, como é que faz? Só entrar em contato com a gente aí, dar uma olhada. Não necessariamente filiar. Filiar remete muito à ideia que a gente tem dos partidos políticos que são cacique aí. Se você quiser ser um membro do MBL, compactua com as nossas pautas, quer militar, quer levantar bandeira, quer levantar placa, quer ir pra rua, quer protocolar projeto de lei, quer fazer manifestação, seja lá o que for, quer pressionar deputado, ligar, mandar e-mail, é com a gente mesmo, a gente está em ativismo político para isso. E como é que a pessoa faz? Só entra em contato com a gente nas nossas páginas, MBL RJ, MBL Estado do Rio de Janeiro, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram.
Porra, show de bola, hein? Valeu, pessoal, porra, obrigado. E segue a gente aí, combustível sem imposto. Reventou. Valeu. Caraca.